Eu fingia prazer com meu marido, 30 anos. Toda vez, aprendi a fazer o certo no momento certo. A soltar o suspiro na hora certa. A fechar os olhos do jeito certo. A dizer o que ele queria ouvir. Ele nunca percebeu. Em 30 anos ele nunca percebeu. E sabe o que isso me diz sobre o nosso casamento? Que ele nunca me olhou de verdade. Nunca me viu. Eu podia estar fingindo ou não. Pra ele tanto fazia. Porque eu nunca importei de verdade. Só o que ele sentia importava. O que eu sentia. Isso nunca foi assunto. Se você está me assistindo agora e se reconheceu em alguma coisa que eu falei, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo a minha história. E se inscreve no canal. Porque o que eu ainda tenho para te contar é mais fundo do que você imagina. A Valéria guardou muita coisa, por 30 anos. E agora está na hora de falar tudo. Eu preciso começar do começo de verdade. Não do começo do casamento. Do começo de mim. Porque para entender o que eu fiz por 30 anos você precisa entender de onde eu vim. Eu cresci numa família simples, roça, interior, pai trabalhador, mãe dedicada, pessoas boas. Mas pessoas de pouquíssimas palavras. Na minha casa não se falava sobre sentimento, não se falava sobre corpo. Não se falava sobre desejo. Essas coisas não existiam em voz alta, existiam em silêncio. Em vergonha, em sussurro que a gente não devia ouvir. Eu aprendi desde criança que tem coisas que mulher não fala. Não pergunta, não reclama, não exige. Aprendi que o corpo da mulher existe para servir, não para sentir. E quando você aprende isso, criança, vai levando para a vida inteira sem questionar, porque não sabe que tem outra opção. Quando me casei com o Adalsan eu tinha 20 anos, era nova, era apaixonada. Era cheia de expectativa daquelas que a gente guarda quando é jovem e não sabe ainda como a vida funciona. No começo do casamento, tudo era novidade. Tudo era descoberta. E eu genuinamente queria estar lá, genuinamente queria agradar, genuinamente acreditava que aquilo era o que devia ser. Mas tinha algo que eu não conseguia identificar. Uma coisa que me faltava. Uma coisa que as outras mulheres pareciam ter e que eu não sabia nomear. Uma satisfação que eu via nos olhos delas e que não conseguia encontrar nos meus. Mas não sabia o que era. Porque nunca tinha tido com o que comparar. Nunca ninguém tinha me ensinado que eu tinha direito de sentir. Que eu tinha direito de querer. Que eu tinha direito de ser mais do que um corpo disponível. O primeiro fingimento foi tão natural que nem percebi que estava fingindo. Foi instintivo. Quase automático o Adalsan olhava para mim esperando. Esperando confirmação. Esperando aprovação, e eu dei. Porque queria que ele ficasse feliz. Porque queria que ele me amasse. Porque queria ser boa esposa. Porque tinha aprendido que boa esposa é aquela que não reclama, e fui repetindo. Uma vez, 2, 100 mil. Até que virou automático. Até que eu nem pensava mais nisso, era só o que se fazia, era só minha parte do acordo. Mesmo que ninguém tivesse me explicado os termos desse acordo. Mesmo que eu nunca tivesse assinado nada, era o que se esperava. E eu cumpria. Teve uma vez que eu tentei diferente. Só uma vez. Tentei falar, com cuidado, com delicadeza. Tentar dizer o que eu precisava, o que eu queria, com palavras escolhidas, com voz baixa. Quase em sussurro. Ele me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. De estranhamento, de incômodo. Como se eu tivesse dito algo fora do lugar. Como se eu tivesse pedido demais. Como se eu não tivesse direito de ter aquela conversa. Não disse nada de cruel. Não gritou, só ficou quieto. E aquele silêncio foi suficiente. Suficiente para eu entender que aquele assunto não existia. Que aquela conversa não era bem-vinda. Que eu devia voltar para o meu lugar. E fiquei no meu lugar. Por 29 anos depois disso. Nunca mais tentei,
Fui ficando expert. Essa é a palavra certa, expert, em fazer o que ele esperava. Em parecer o que ele queria que eu fosse. Em estar presente de corpo enquanto ia embora de dentro. É uma dissociação, não sei se você já viveu isso. É quando o corpo está num lugar e você está em outro. Eu ficava pensando nas coisas, na horta que precisava de água, na roupa que estava no varal, no feijão que ia queimar se não baixasse o fogo. Pensava em qualquer coisa. Tudo. Menos no que estava acontecendo. Porque o que estava acontecendo não dizia respeito a mim. Era uma coisa que eu deixava passar, como chuva, como vento. Você não luta contra a chuva. Você espera passar, e depois continua. As amigas às vezes falavam, em voz baixa, com aquele riso de quem está falando de coisa proibida. A Dulce uma vez me perguntou andirtamento do jeito que mulher pergunta quando quer saber mas não quer ser direta. E aí, Valéria, está tudo bem no casamento? Em tudo? Aquele em tudo carregado de significado. Eu entendi a pergunta, e sorri. Tá ótimo, Dulce, mentira. Mas era a resposta que se dava, era a resposta que se esperava. Porque mulher casada que reclama do casamento é ingrata. Mulher casada que diz que falta alguma coisa é exigente demais. Mulher casada que quer mais do que tem é mimada. Então eu disse que tava ótimo. E continuei. Com o tempo Adalsan foi mudando, não para melhor. Foi ficando mais ausente, mais frio, mais distante. E aquilo que no começo eu fingia com algum esforço, passou a ser uma performance cada vez mais difícil. Porque pelo menos no começo havia alguma coisa, alguma conexão. Algum resquício de afeto, mas com os anos foi sumindo, e ficou só a obrigação. Dos dois lados, ele cumpria a parte dele como quem cumpre tarefa. Eu fingia que ele estava cumprindo direito. E a gente fingia junto, um fingimento duplo, que nenhum dos dois admitia. Que nenhum dos dois nomeava. Que existia no ar da nossa casa, como coisa que todo mundo sente mas ninguém menciona. Teve uma noite que eu percebi que tinha perdido completamente, não o fingimento. O fingimento eu mantinha, perdi a vontade de tentar. Nem de mentira eu queria mais. Estava tão distante de tudo que nem a performance fazia sentido. Fui no banheiro, me olhei no espelho. E me perguntei, quem é essa mulher? O que ela sente? O que ela quer? O que ela deseja? Faz quanto tempo que ninguém perguntou isso para ela? Faz quanto tempo que ela mesma não perguntou para ela? Não tinha resposta, porque fazia tanto tempo que eu tinha esquecido como responder. Tinha esquecido que era querer alguma coisa para mim. Tinha esquecido que eu era uma pessoa, não uma função. Não uma esposa, não uma mãe, uma pessoa, com desejos, com necessidades, com direito de sentir. A Dulce me contou uma vez que tinha uma amiga na cidade, que tinha se separado. E que depois da separação essa amiga tinha mudado. Tinha florescido. Palavras da Dulce, florescido, Valéria, você precisasse ver ela. Parece outra pessoa, parece que ficou mais jovem. Mais viva. Eu ouvi aquilo e senti uma coisa estranha. Uma mistura de inveja e tristeza. Inveja porque eu queria esse florescer. Tristeza porque não via como chegar lá, porque eu era casada. Porque era mãe. Porque era a Valéria da roça que cumpria a função dela e ficava quieta. Que bom para ela. Falei, e mudei de assunto. Mas aquela palavra ficou, florescida. Ficou na minha cabeça por dias, florescida. Eu já tinha sido isso em algum momento, antes de me apagar completamente. Não lembrava, fazia tempo demais, quando Adalsan foi embora. Sabe o que foi uma das primeiras coisas que eu senti? Junto com a dor, junto com o choro, junto com o desespero, senti alívio. Um alívio que me encheu de culpa na hora. Porque como pode sentir alívio quando o casamento acaba?
Como pode sentir alívio quando o marido vai embora? Mas senti. E fui entender depois. O alívio era de não precisar fingir mais. Era de poder ser eu mesma dentro da minha própria casa. Era de poder dormir sem ter que estar disponível. Era de poder existir sem ter que performar. Aquele alívio me disse mais sobre o meu casamento do que 30 anos de convivência tinham dito. Me disse que eu tinha vivido em prisão, uma prisão sem grade, sem cadeado, mas prisão. E quando a porta abriu, mesmo com toda a dor, o ar entrou diferente. Comecei a me perguntar coisas que nunca tinha me perguntado. O que eu gosto, o que eu quero, o que me faz sentir viva. O que me faz sentir mulher de verdade, não esposa. Não mãe, mulher, eram perguntas simples. Que qualquer pessoa deveria conseguir responder, e eu não conseguia. Ficava na frente do espelho tentando, e não vinha resposta. Porque 30 anos de apagamento fazem isso. 30 anos servindo o desejo do outro sem ter direito ao próprio, deixa a pessoa vazia. O que apporte d'entre sem saber mais quem é, sem saber mais o que sente. Sem saber mais o que quer. É um tipo de perda que não tem nome. É você se perder de você mesma, e não saber mais como se encontrar. A Dulce um dia me perguntou de verdade. Não do jeito indireto de antes, de frente. A gente tava na varanda, era tarde. Tínhamos tomado um vinho barato que ela tinha trazido. E o vinho deu coragem pras duas. Valéria, o casamento com o Adalsan era bom, de verdade? Olhei para ela, aquela pergunta. Depois de tudo. Depois que ele já tinha ido. Depois que eu já não precisava mais defender nada. Não, Dulce. Primeira vez que eu disse aquilo em voz alta. Primeira vez em 30 anos. Não era bom, ela ficou me olhando. Em nenhum sentido? Suspirei, em poucos sentidos. E você ficou por quê? Pensei, porque não sabia que tinha direito de querer mais. Silêncio. Porque achei que era assim que devia ser, meu silêncio. Porque nunca ninguém me ensinou o que eu merecia sentir de verdade. A Dulce pegou minha mão, não disse nada, só segurou. E às vezes segurar a mão é mais do que qualquer palavra. Depois que o Adalsan foi embora eu passei um tempo sem querer nada. De ninguém, nem do Geraldo quando ele apareceu na minha vida. Eu queria companhia, queria conversa, queria ser vista. Mas aquela coisa que eu tinha fingido por 30 anos. Eu não sabia se queria de verdade. Não sabia se ainda sabia querer. Não sabia se o que estava dentro de mim ainda funcionava depois de tanto tempo apagado, ficava com medo. Medo de tentar e descobrir que tinha perdido de vez. Que o apagamento era permanente, que eu tinha fingido tanto que o real tinha sumido junto. Esse medo me acompanhou por muitos meses. Foi a Dulce que me disse uma coisa que ficou na minha cabeça, uma tarde simples. Sem vinho dessa vez, só café. Valéria, você sabe o que acontece com planta que fica no escuro por muito tempo? Murcha. Responde, murcha. Fica amarela, fica fraca. Parece que vai morrer. Mas sabe o que acontece quando você coloca ela no sol? Fiquei esperando. Ela volta, Valéria, devagar, mas volta. Fiquei olhando para ela. Você acha que eu ainda volto? Ela me olhou com aquela certeza dela, que sempre me desarmou. Acho que você nunca foi completamente. Só ficou no escuro por tempo demais, planta no escuro. Era exatamente assim que eu me sentia, amarela murcha, fraca, mas ainda viva. Ainda com raiz, ainda com possibilidade. Comecei a me permitir coisas pequenas, ler coisas que nunca li. Ouvir mulheres falando sobre assuntos que antes eu evitava. Conversar com a Dulce sem filtro, sem a versão de esposa perfeita. Sem a versão de mulher que tem tudo resolvido, com a versão real. A Valéria aqui que não sabe muita coisa sobre si mesma. Que ficou perdida por 30 anos, que precisa se encontrar,
e foi descobrindo, aos poucos. Com muita estranheza no começo. Com muita insegurança. Como criança que aprende a andar, que cai, que levanta. Que tenta de novo, descobri que eu gostava de silêncio. Que o silêncio que me parecia pesado depois que o Adalsan foi embora. Foi ficando diferente, foi ficando meu. Um silêncio que eu escolhia, não um silêncio que me era imposto. Descobri que eu gostava de acordar devagar, sem pressa. Sem ter que estar disponível para ninguém imediatamente. Descobri que o café feito para mim mesma tinha um sabor diferente. Que a varanda de manhã cedo era um prazer simples e real. Que pássaro cantando era coisa que eu nunca tinha parado para ouvir de verdade. Pequenas descobertas. De uma mulher que estava aprendendo a existir para si mesma, pela primeira vez na vida. Aos 50 anos, o Geraldo um dia me perguntou uma coisa. Com aquele jeito direto mas gentil que ele tem: Valéria, você é feliz? Não, você foi feliz no casamento. Não, você está bem. Você é feliz? Presente. Agora, hoje, fiquei olhando para ele. Sem resposta pronta. Pela primeira vez em muito tempo sem resposta automática. Tô aprendendo a ser, falei depois de um tempo. Ele assentiu, é o suficiente, simples assim. Sem cobrar mais, sem esperar que eu tivesse resposta pronta. Aceitou o que eu tinha para dar, que era pouco, mas era real. E real era tudo o que eu queria ser, depois de 30 anos de fingimento. Só queria ser real. Teve uma tarde que eu fui na horta. Estava regando as plantas. O sol estava quente, mas o vento amenizava. E de repente, sem motivo aparente, eu me lembrei de mim, com 20 anos. Daquela menina que tinha se casado cheia de esperança, que tinha acreditado que amor era suficiente. Que tinha dado tudo sem saber pedir nada. Que tinha fingido por 30 anos porque ninguém tinha dito que ela podia ser diferente. Fiquei parada com a mangueira na mão, com água escorrendo. E falei para aquela menina em voz alta, ali, na horta, sozinha: eu te perdoo, não ao Adalsan. A mim. Por ter ficado quando podia ter ido. Por ter fingido quando podia ter falado. Por ter me apagado quando podia ter brilhado. Por ter aceitado menos quando merecia mais. Eu te perdoo. Porque você fez o que sabia, com o que tinha. Do jeito que te ensinaram. E ninguém te ensinou diferente. Então você fez o que pôde. E isso é suficiente. Hoje eu não finjo mais nada, em nenhum aspecto da minha vida. Se não quero fazer uma coisa, não faço. Se não estou bem, digo que não estou. Se alguma coisa não me agrada, eu falo, com cuidado. Com respeito, mas falo. É um exercício diário. Porque 30 anos de hábito não somem da noite pro dia. O automático ainda aparece às vezes. O impulso de concordar quando quero discordar. De dizer que está bom quando não está. De sorrir quando quero chorar. Mas eu pego esse impulso, o reconheço e escolho diferente. Escolho ser real, escolho ser eu, por mais difícil que seja. Por mais estranho que pareça ainda. É minha escolha. A primeira de muitas escolhas reais que estou aprendendo a fazer. Aprendi uma coisa pesada com tudo isso. Uma coisa que quero falar para qualquer mulher que estiver me ouvindo. Fingir não protege ninguém. Você pensa que protege. Pensa que é melhor assim, que é mais fácil assim, que evita conflito, que mantém a paz. Mas não, fingir corrói. Corrói você, corrói o relacionamento. Corrói a sua noção de quem você é, corrói sua capacidade de sentir de verdade, corrói sua autoestima. Corrói sua saúde. Por dentro, aos poucos, sem que você perceba. Até um dia você olhar pro espelho e não se reconhecer. E não saber mais quem você é, nem o que você sente, nem o que você quer. Esse foi o preço mais caro que paguei no meu casamento, não foi a traição. Não foi o abandono, não foi a outra família. Foi ter me perdido de mim mesma. Por 30 anos,
fingindo. Se eu pudesse voltar no tempo, não voltaria pro casamento. Voltaria para mim com 20 anos, antes do casamento. E diria: Valéria, você tem direito de sentir, você tem direito de querer. Você tem direito de existir além do que os outros precisam de você. Você tem direito de dizer não. Você tem direito de dizer o que você quer. Você tem direito de ser vista de ser ouvida. De ser respeitada, não como esposa, não como mãe, como pessoa. Como mulher, você não precisa fingir, nunca precisou. Ninguém merece uma mulher fingindo, e você não merece passar a vida fingindo. Você merece sentir de verdade tudo, o bom e o ruim. O prazer e a dor, mas de verdade, sem fingimento. Sem sem máscara. Você merece ser real, diria isso para ela. E rezaria para ela ouvir: o sol está se pondo aqui na roça. Aquele laranja de sempre, que agora eu enxergo diferente. Que agora eu paro para ver. Tô na varanda, com um café, com um batom vermelho. Com 50 anos, com uma história que ninguém sabia. Que eu guardei por 30 anos no fundo de mim. Junto com a lata de biscoito. Junto com o dinheiro escondido. Junto com todas as outras coisas que eu guardei para sobreviver. E hoje eu estou aqui contando, não por coragem. Por necessidade. Porque guardar por 30 anos é pesado demais. Porque mulher que guarda sozinha adoece. E eu já adoeci o suficiente. Agora é hora de soltar, de falar, de ser real, de parar de fingir. Em tudo, comigo mesma primeiro, e depois com o mundo. Eu sou a Valéria, tenho 50 anos, fingi por 30, e agora? Agora eu estou aprendendo o que é sentir de verdade, devagar. Com medo às vezes, com estranheza. Com aquela sensação de quem está voltando depois de viagem longa. Que reconhece as coisas, mas tudo parece diferente. Porque você é diferente. Eu sou diferente, diferente de quem eu era quando fingia. E essa diferença é a coisa mais real que eu já senti na vida. Se você se reconheceu em alguma coisa que eu falei, aperta o like para mim. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo a minha história. E se inscreve no canal. Porque o que eu ainda tenho para te contar é mais fundo do que você imagina. E agora está na hora de falar tudo. Te amo, minha amiga ou meu amigo.